tem um berço no MBL, certo? Sim. Então são 10 anos, digamos assim, de atuação forte. De onde é que saiu do movimento pro partido? Qual foi o momento que virou a chave de que precisamos ter um partido e como é que foi esse processo da coleta de assinaturas? Desde o momento inicial da montagem do MBL, a gente imaginava que a gente precisava ter um partido também. A legislação brasileira sempre foi muito proibitiva, e a gente sempre achou, precisa ter, porque o nosso forte, todo mundo fala assim, vocês são muito fortes em redes. A gente é bom em redes, a gente é inovador em redes. Ser inovador não significa necessariamente ser o mais popular, pra gente entender. De boa parte da coisa que os bolsonaristas fazem, são coisas que nós inventamos 6, 7, 8 anos atrás. Mas eles falam isso de uma maneira mais abrangente pro público deles, né? O lance nosso é, nós somos muito bons em organização de grupo. Sempre foi o nosso forte. E do ponto de vista da competitividade que nós temos com os nossos adversários na política, ser bom em organizar grupo significa fazer um grupo que nós sabemos escolher os talentos, sabemos fazer a vivência da cultura interna ser muito forte. Logo, se a gente tivesse um partido, a gente seria muito competitivo. A primeira reunião que a gente teve pra tratar de partido, por curiosidade, foi aqui em Recife, em 2015. A época falou, tem um cara chamado Bivar, ele tem um partido que chama PSL, vamos conversar com ele. E viemos pra cá conversamos com ele, com o Rueda. Não deu pé ali a relação, não deu, não bateu o santo, mas a vida seguiu. E a gente sempre soube, por mais que a gente tentasse, vamos dizer, crescer dentro de outros partidos, especialmente a época, o DEM, que virou União Brasil, não seria possível. Aí, quando houve a eleição de 2022 e todo o trabalho que a gente teve, aquela posição que a gente teve que foi nem Lula nem Bolsonaro, ela cobrou muito a gente do ponto de vista eleitoral. E depois, com o Kim Kataguiri não podendo ter vamos dizer, a chance de concorrer a prefeito de São Paulo, mesmo sendo o deputado mais votado do partido no Brasil, e tá variando de 9 a 11% nas intenções de voto pra prefeito de São Paulo, a gente falou, não, acabou, temos que ter o partido. E aí a gente se organizou demais, foi uma epopeia, foi mais difícil do que o impeachment da Dilma, e aí conseguimos. Você falou desse encontro com Bivar e Rueda, né, em 2015, então tem um berço ali em Pernambuco, eles à época no DEM PSL, né, PSL, isso mesmo. Teve algum aprendizado, não deu certo aquela conversa, mas para vocês, enquanto um começo na política, vindo a se tornar um partido anos depois, houve algum aprendizado daquele diálogo com figuras da política tradicional? Vocês se colocando como outsiders, digamos assim, e aí vocês tiveram essa conversa com figuras da política, não deu certo, qual foi o aprendizado? Qual foi o aprendizado que foi tirado dali? A real, sim, por mais que, a gente estivesse certo do ponto de vista em termos de idealismo, em termos de propostas, o que a gente foi propor pra eles, olhando agora como um agente político, foi bem absurdo, né? A gente queria que eles basicamente passassem o partido pra gente. Olhando, que ridículo, né? Mas a gente lá, não era nem uma arrogância, é só uma... Foi a forma que vocês usaram naquele momento de uma leitura, né? Não, olha, a gente tá em um movimento que tá derrubando a Dilma, a gente tá organizando as maiores manifestações do mundo, e se a gente pudesse ser um dos, vamos dizer, dirigentes, a gente acumular a direção conjunta do partido junto com vocês, e eles, não, né? Me parece uma resposta adequada que eles deram. Então eu nem nutro, assim, nenhum tipo de rancor com isso, porque não fazia sentido pra eles isso. Me parece ter sido um primeiro choque de realidade, talvez, com a política institucional, né? Sim. Mas, como você falou, nenhum rancor. Rancor. Há um contato ainda aberto, um diálogo ainda aberto com essas figuras? Vocês ainda, ou há uma ruptura também com isso? Não, o Kim tem, até por Kim ser uma figura de um deputado federal no União Brasil, então o Kim tem que falar recorrentemente com o Rueda, que é o presidente. O Bivar se afastou, né? Ele acabou, curiosamente, nesse ciclo todo de histórias, o Bivar, que foi o primeiro cara que eu conversei, acabou perdendo o partido pro Rueda, e hoje a gente tem um partido, né? Então a roda da história vai girando. E como é que foi essa recepção aqui em Pernambuco? Eu vi ontem na live que vocês começaram a fazer, inclusive agora, né? De acompanhar o dia de agendas e vi um pouco como é que foi esse primeiro dia aqui no Marco Zero, tudo. Como é que tá sendo essa recepção? E outra pergunta já junta, essa escolha de vir pra Pernambuco, ela é mais simbólica ou estratégica? Grandes perguntas, elas estão interconectadas, né? Foi maravilhosa a recepção, eu fui batizado oficialmente como pernambucano, eu ganhei uma peixeira, fiquei andando de peixeira lá pelo Marco Zero. E isso apenas ratifica um fato, um dado da realidade, porque eu sou pernambucano, né? Eu nasci no bairro da Moca, em São Paulo, tenho 41 anos, então eu sou um pernambucano da geração Z, obviamente. E essa é uma brincadeira que eu tenho nas minhas lives que eu faço lá em São Paulo, que é nas pesquisas, especialmente nos trackings, eu apareço melhor no Nordeste do que no Centro-Sul, o que é muito contra-intuitivo, especialmente vindo de um campo da direita. E é natural porque eu falo muito mais sobre o Nordeste e sobre propostas do Nordeste do que todos os meus concorrentes diretos, assim, sempre falei mais. Eu tenho um interesse gigantesco na questão nordestina, na questão de tornar o Nordeste de fato desenvolvido, porque pra mim isso resolve todos os outros problemas em cadeia. Então, eu brinco com isso, né? Falei assim, a gente precisa me batizar logo, né? E eu também preciso fazer uma reversão etária pra eu ter menos de 30 anos pra entrar pra geração Z também. Mas de espírito, eu acho que eu tô bem localizado nessas duas identidades, né? Foi sensacional a recepção. E faz sentido ter começado aqui, porque Pernambuco não é apenas o melhor núcleo nacional do Movimento Brasil Livre. O time que fez a coleta de Pernambuco se tornou também o time que fez a coleta das assinaturas no resto do Nordeste. São pessoas, assim, incríveis, sensacionais. O modelo de criação de porta-vozes e lideranças que nós estamos replicando pro resto do Brasil começou em Pernambuco. Então, não apenas de ter um vínculo histórico aqui, mas Pernambuco foi muito generoso com a gente na coleta de assinaturas do partido e o nosso time aqui é especialmente bom. Então, nada mais natural do que começar por aqui. Perfeito. Então, já puxando, eu ia falar outra coisa, mas eu vou puxar pra Pernambuco, que eu vi você falando também na live, muita coisa, eu acabei pescando essa live, foi interessante pra eu pegar algumas opiniões tuas, até da gente conversar. Você tinha falado que Pernambuco é um estado especial e outros do Nordeste seriam dramáticos, né, numa avaliação. E o que é que torna exatamente Pernambuco especial nessa tua avaliação? O que é que faz de Pernambuco um estado que você vê com esse olhar? Olha só, Pernambuco e São Paulo são os dois maiores irradiadores de cultura no Brasil, historicamente. Pernambuco, ele tinha um método de... Não sei se cabe muito entrar em história aqui, pode falar do que quiser, né? Tá bom, não quero deixar chata a entrevista aqui, assim. Pernambuco, ele tinha um modo de produção durante o período colonial, foi o maior PIB brasileiro por um período importante de tempo, foi um irradiador e produtor de cultura também. Tinha um modelo praticamente oposto ao modelo de São Paulo, que São Paulo era
pequenas propriedades, os bandeirantes, a tomada territorial, a construção de pequenas cidades mais autossustentáveis. Então são quase modelos opostos e foram dois irradiadores de cultura. Você pode falar em grande parte que a cultura nordestina surge através de Pernambuco, assim como a gente pode falar que boa parte da cultura de Minas, Goiás, Centro-Oeste, São Paulo, Norte do Paraná, que é a paulistânia, surge através de São Paulo. Historicamente são dois polos irradiadores. A gente pode falar que talvez a Bahia, em menor grau, e talvez o Rio de Janeiro, por ter sido, vamos dizer, a capital, eles têm um papel similar, e talvez o Rio Grande do Sul, mas como Pernambuco e São Paulo, não. Então nesse sentido, o Pernambuco ele tem que ter um papel de protagonismo, um papel principal, e a gente sempre colocou nesses termos. Economicamente falando, e aí pra falar o que eu disse ontem na live, a situação de Pernambuco fiscal e a situação dele enquanto estado, ela é diferente da maior parte dos estados do Nordeste. Pernambuco é um estado que tá no saldo positivo no envio de recursos para a federação, que são redistribuídos, diferente de um estado como Maranhão, um estado como Piauí. Pernambuco ele tem tudo para ser um estado autônomo e diverso do ponto de vista econômico. Tanto que você vai pegar 5 regiões, as 5 macro-regiões de Pernambuco, você vai pegar ali do Vale do São Francisco, você tem um agro super desenvolvido com fruta, e você vai para Recife, você tem o Porto Digital. Lógico que tem um monte de problemas no meio, e você tem uma coisa que aí diferencia muito de São Paulo, ou por exemplo Santa Catarina, para falar de um estado que cresceu muito nos últimos 20 anos, que os municípios pequenos, eles acompanharam o processo, você não tem tantas desigualdades. Então você tem um Porto Digital em Recife, se você andar um pouco para fora de Recife, há uma parte dos municípios dependem de recursos do governo federal. Santa Catarina e São Paulo não. Então como ter, vamos dizer, pequenas cidades ou cidades médias autossustentáveis aqui? Lá no Vale do São Francisco você começou a ter, porque você começou a ter um agro desenvolvido, a coisa começou a andar. Agora como pegar o sertão, como pegar o agreste, como pegar a zona da mata, que acho que em termos de qualidade de vida é a zona mais dramática. Aí tem essa questão, só que em todos esses lugares você tem iniciativas andando. Então você tem na zona da mata, vamos dizer, a Fiat, a Jeep ali, tá, você tem uma iniciativa industrial. Você tem aqui em Recife uma cidade de serviços e uma cidade que também tem a parte de tecnologia. Tá, como melhorar a qualidade de vida aqui? E aí aquela meiuca, que é o agreste e o sertão, como dar dinamismo e como fazer as cidades serem autossustentáveis. Fez isso, assim, Pernambuco ele já passa a ser parte da solução e não do problema. Sendo que hoje ele tá mais pro lado da solução do que do problema. A situação mais dramática não é em Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Definitivamente é Piauí, Alagoas e Maranhão. Entendi, perfeito. E assim, já que você fez um diagnóstico aqui de Pernambuco, como é que você tem avaliado, uma sua observação, governadora Raquel Lira, prefeito João Campos, que são os dois principais atores políticos hoje do Estado, né? Inclusive, provavelmente vão fazer a polarização das eleições de 2026 aqui em Pernambuco. Você tem observado o governo de Raquel Lira, a prefeitura de João Campos? Como é que você tem visto isso? Tem. A Raquel Lira faz um governo convencional, eu posso colocar aqui, e dentre esses governos vamos colocar aí mais de centro, de diálogo, acho que nenhum governo chegou à qualidade do governo do Jarbas Vasconcelos, no começo dos anos 2000. Ele, inclusive, falou do Porto Digital, foi dele que partiu a iniciativa do Porto Digital. Mas ela tá fazendo um governo convencional. Isso não necessariamente é uma crítica. No Brasil, às vezes, fazer o convencional já é muito. O João Campos eu acho uma coisa problemática, até porque ele representa uma expressão de força, de um modelo de... uma coisa como se fosse uma oligarquia pop. E a ideia da oligarquia pop, no contexto brasileiro, em que as oligarquias precisam ser destruídas e não reanimadas com redes sociais, me preocupa demais. E eu acho que o modelo político do João Campos, assim como o do Manga, se tem duas figuras que são colossais em redes sociais, uma com flerte à esquerda, que é o João Campos, outra com flerte adiante, com o Manga, e pra mim elas são muito deletérias, porque elas pegaram as redes sociais, esses instrumentos de viralização, que começaram com a política ideológica, primeiro a direita e depois a esquerda, e levaram pro centrão. E aí eles conseguiram transformar o populismo mais vazio em pop. Eles viraram uma espécie de Virgínias de política. E isso é horrível, porque a mesma dimensão estrutural política profundamente oligárquica, desonesta, concentradora que as oligarquias têm, permanece. Só que eles ficam pop. E isso é um horror. É um horror. E eu acho que o João Campos é uma figura a ser desmontada, não só pra política de Pernambuco, mas pra política nacional. Em última instância, né? Porque a Raquel Lira, a família dela tem uma família tradicional, você como tem os Coelho lá na região de Petrolina. Tem uma questão que vocês precisam superar essas grandes famílias aqui. E não é que não existam grandes famílias em outros estados no Brasil. São Paulo também tem famílias e tal. Só que o papel relativo deles no concerto de quem tem poder no estado de São Paulo ou nos estados do Centro-Sul é menor do que o que essas famílias têm aqui. Tá? Eles têm muita concentração. E essa concentração se dá por conta da relação deles com o Estado. Então é deletério pro Estado isso. E a gente precisa compreender isso. Exatamente o que eu já ia puxar quando você fala sobre oligarquias. Como é que você visualiza essa ruptura? Porque o que você sugere é uma ruptura com o modelo de oligarquias, né? Só que essas oligarquias, elas estão presentes no Congresso, elas estão presentes na economia, né? Elas estão presentes na política com prefeituras, no governo, enfim, parlamento. Então, como é que se faz a ruptura já falando com você enquanto candidato a presidente da República? Então, eventualmente, em um governo seu, você teria que promover essa ruptura de alguma forma. Como é que seria isso? Você governaria contra essas forças ou apesar delas? Apesar e contra. Porque você tem que trocar o pneu e o carro andando. É apesar e contra. A gente não tem muito como fugir e esse é o maior problema nacional. Eu falo com toda tranquilidade. Se eu for fazer um grande diagnóstico brasileiro, novamente, se eu for pegar o grande projeto do PSDB pro Brasil, da geração do Fernando Henrique, projeto modernizador liberal que eles tinham, se eu for pegar o próprio projeto dos fundadores do PT, se eu for pegar Sérgio Buarque de Holanda, que faz uma super crítica a esse modelo patrimonialista, se eu for pegar o Raimundo Fauro com os donos do poder, toda a crítica deles vamos dizer, ao atraso brasileiro, vem dessa questão oligárquica, familista, dessa mistura do público e do privado, e isso é bem nítido, e tanto o projeto do PT quanto o PSDB queriam superar isso. Em grande medida, o próprio projeto de Getúlio buscava uma superação dessas famílias, tanto que ele tentou botar interventores para substituir isso, e o movimento tenentista nos anos 10 e anos 20 também tratava desse tema. Então, isso vamos dizer, é uma tônica da discussão política brasileira dos últimos 100 anos, e a gente tem que trazer uma solução, porque se tanta gente, de tantos aspectos políticos diferentes estão discutindo isso, é porque precisa de uma superação. Até o Olavo de Carvalho, a direita, também falava disso. Como superar esse modelo? A gente tem uma proposta que a gente fala o seguinte, olha, se é da natureza do Brasil, pegando Gilberto Freire, pegando um pernambucano, essa relação, vamos dizer, afetiva e esse sistema afetivo de relação entre pessoas que têm posição de poder, a forma como se deu a escravidão, a forma como o poder se estabeleceu no Brasil, se isso se tornou parte da nossa característica, aí eu pego o Sérgio Buarque de Holanda também, o homem cordial, e se todas as tentativas de negar isso tenham dado errado porque é negação do próprio brasileiro, ou seja, o patrimonialismo é característica central do brasileiro, e se na verdade a gente não tem que
assumir o patrimonialismo e, na verdade, mudar o sistema de incentivos. Pra falar de maneira menos abstrata, as pessoas gostam do político que dá o show do Wesley Safadão numa cidade pequena, mesmo ele não entregando uma situação econômica na cidade decente, mesmo não tendo esgoto, mesmo não tendo água, mesmo a vida na cidade ser uma porcaria. Elas reelegem isso. Porque as pessoas vivem essa questão do personalismo, elas gostam de se sentir como parte de uma família estendida daquele político. Isso é a lógica de todas as cidades pequenas dos interiores, maiormente aqui no Nordeste. Cara, talvez isso não se altere. Talvez seja da natureza do brasileiro. Igual, talvez, sabe, o inglês seja mais impessoal. Eles são mais impessoais, nós não somos ingleses. A gente tá tentando adotar o modelo deles há muito tempo. Então, talvez o que a gente tem que fazer é, ok, as pessoas vão querer amar e ver aquele líder como parte de uma família estendida. Só que ele não tem que determinar o que é bom ou ruim. E sim, nós temos que ter critérios muito objetivos para que ele trabalhe em nome desses critérios. Ou seja, quer fazer o show do Wesley Safadão, o prefeito? Você bateu suas metas, e as metas têm que ser objetivas estabelecidas, por exemplo, num órgão do governo federal. Ó, se você não aumentou a cobertura de esgoto, se você não aumentou o desempenho no SAEB das escolas, se você não diminuiu o número de roubos à mão armada no município, se você não aumentou a cobertura de água, você não vai poder receber emendas no seu município e sequer vai poder participar de reeleição. Você e o seu grupo político, você e o seu partido político. Se o seu município reiteradamente não melhorar esses índices, nós vamos colocar um interventor nesse município. E aí você começa a obrigar a oligarquia a atender esses critérios objetivos que, na prática, melhoram a vida das pessoas. Porque hoje, as pessoas gostam de ficar rotando, democracia é lindo. Beleza. Hoje, a democracia brasileira, ela é sob compra de votos e o eleitor não sabe avaliar o que é melhor pra ele. E essa é a real, não sabe. O eleitor vota nas mesmas famílias que mantêm ele vivendo mal. E isso precisa ser alterado. E eu não tô falando nem na dimensão nacional, para não entrar em discussão sobre Lula, Bolsonaro, tô falando de dimensão local. Isso dá origem ao Centrão, porque o Centrão, um deputado federal do Centrão, ele na verdade ele representa um coletivo de lideranças locais, prefeitos e vereadores. E ele manda as emendas pra esses locais. A gente tem que alterar o sistema de incentivo. Porque se eu negar a natureza do brasileiro, que é crer que ele pertence a uma família estendida naquela comunidade dele, não vai funcionar. Como o projeto liberal do Fernando Henrique não funcionou, como a própria tentativa do PT fazer isso não funcionou, como os militares tentaram não funcionaram. Talvez a gente tá dando murro em ponta de faca por muito tempo. E eu acho que a própria solução pro Nordeste passa por isso. Por isso faz parte não só da cultura política, mas da cultura mesmo das pessoas. Mas aí tem uma necessidade de fazer isso com um apoio político, sim, certo? Enquanto presidente, você tem a sua ideia de romper com essas oligarquias e tudo. Mas como é que você faria isso sem um apoio político amplo, por exemplo? Porque isso não pressupõe que lideranças políticas deixarão de existir, ou que eu vou concentrar todo esse poder. Mas sim que a dinâmica deles exercerem poder vai estar de maneira diferente. Por exemplo, quando a gente propõe, uma das propostas nossas, o fundo partidário e o fundo eleitoral sejam determinados não pela quantidade de deputados que o partido elege. Pra galera entender, hoje o dinheiro que o partido recebe é determinado exclusivamente pelo número de deputados que é eleito pelo partido. E a gente alterar isso pra indicadores que prefeitos desse partido obtêm, o partido, o prefeito, as lideranças políticas, eles só vão mudar a forma como eles encaram o jogo político. Ah, entendi. Eu tenho que ter agora prefeitos bons, que ganhem eleição e que atinjam indicadores. Hoje, qual é o sistema de incentivo? Eu tenho que ter um deputado popular, um deputado bem articulado, que recebe emendas, distribui pros aliados e se reelege. Isso vira dinheiro pro partido. Esse sistema de incentivo tem que se alterar. E os próprios agentes políticos vão se adaptar. A gente tem que obrigar eles a se adaptarem. Nesse contexto, eu posso perder apoio de muitos deputados federais oligárquicos. Só que eu vou ganhar muito apoio de prefeito. Porque o prefeito fala, não, pera, então eu determino o partido, então eu sou o protagonista agora. Assim como presidentes de diversos partidos vão falar, opa, isso aqui é interessante. E isso tem que se dar nesses termos, porque o Brasil tá indo pro impasse institucional. E qual é o impasse institucional? As pessoas de regiões diferentes no Brasil começaram a se odiar. Isso tá acontecendo. Isso a gente já percebeu. Assim como, por exemplo, o americano ele tem raiva do imigrante. Um cara do sul do Brasil, ele tá com raiva do maranhense e do paraense. Um catarinense tá de saco cheio. E por quê? Por questões migratórias? Também. Mas também por questões de falar, pô, eu mandei tanto pra federação, eu não recebo nada de volta e o Lula ou o governo federal vai fazer uma propaganda me tratando como um nazista. Isso tá acontecendo. Isso tá levando a República Brasileira pro impasse. Então a gente precisa começar a resolver essas questões da aplicação do recurso pra aumentar o desenvolvimento regional, diminuir não só as desigualdades, mas diminuir a percepção de que o pacto federativo brasileiro não vale a pena. Porque hoje ele não tá valendo a pena. Meio que pra ninguém. Tá valendo a pena só pra alguns oligarcas locais. Inclusive você fala que o Missão ele é um projeto de ruptura geracional. Mas essa ruptura, você tá falando agora inclusive de um discurso até de unificação do pensamento brasileiro, até uma discussão mais social do que política necessariamente. Mas essa ruptura que você sugere geracional, ela também é uma ruptura do sistema político ou ela é uma discussão maior em termos de sociedade, como você já sugeriu, mas também com formas de governar, formas de gerir a economia? Que ruptura é essa? É a forma de entender o Brasil. A ruptura geracional tá se dando... E é muito interessante porque essa discussão também tá fora do Brasil. Eu fui encontrar um grupo de rapazes de direita americanos em Harvard foi setembro, outubro, novembro, não lembro. Minha cabeça já tá completamente perdida. Eu fui pros Estados Unidos, aí eu comecei a ser chamado pra ir falar em eventos. E aí eu fui em Harvard falar com os caras. E um dos temas da geração Z americana, a direita, é um termo muito chamam, dizem assim, nothing ever happens, que é basicamente nada acontece. Beleza, estamos discutindo tudo, mas, cara, nada vai acontecer. A gente só discute porque a sensação no Ocidente é que a história parou de andar, de que as coisas pararam de acontecer. E de que você tá vendo só a cultura, o seu país, perder forma e aí sempre aparece um populista de ocasião dizendo, eu vou fazer, vou acontecer, nada acontece. E se você parar pra direita, todos os governos, o Trump 1, o Bolsonaro, todos os lá na Itália, Salvini, Meloni, são bravateiros. Fala, mas chega lá, é um cara convencional, às vezes corrupto. Essa sensação começou a acontecer. A geração Z, ela quer ver as coisas acontecerem rápido. E essa vontade de fazer as coisas rápido, mais um senso de praticidade, de querer se despir das grandes discussões bizantinas que foram parte, vamos dizer, da minha geração e das gerações anteriores. A ideia de que tudo é muito complicado. Vamos discutir criminalidade? Não, é muito complicado, porque é uma discussão sociológica. Cara, não é. É uma discussão de lei e ordem. Existem políticas muito simples que você consegue aplicar pra você resolver e diminuir criminalidade. Mas e a questão da gente enfrentar os privilégios? Não, cara, é bem simples, vamos cortar os privilégios. A ideia do cut the bullshit, corta a bullshitagem e de vamos cruzar, vamos dizer, a linha da história em que nós estamos nesse vale da mediocridade pra gente tentar ser algo grande, é algo que tá presente nessa geração, mas é uma geração que tem um senso de grandeza e um senso de urgência, que a geração millennial, que é a minha, e que as anteriores perderam. E não só perderam, elas se acomodaram
tentaram, e isso tem a ver conosco. A ideia de, cara, vamos tentar em uma geração fazer essa bagaça ficar legal, ficar interessante, e vamos enfrentar os grandes problemas nacionais de maneira muito aberta. E esse approach é um approach diferente. Tanto que a gente tá falando de grandes temas nacionais, com toda a tranquilidade do mundo, sem parecer um idiota radical. Por exemplo, eu tô falando aqui, por exemplo, de leis penais muito duras, sem querer falar igual o bolsonarista faz, tipo, é isso, é arma! Não, cara, dá pra falar de maneira clara sobre isso. Ó, vamos falar de desigualdades regionais sem parecer que eu sou pró-Nordeste, eu sou pró-Sul. Não, cara, vamos ser básico. E ao fazer isso de maneira clara e simples, que é uma linguagem dessas novas gerações, é impressionante como a gente consegue andar sobre os assuntos. E é sobre isso. Maravilha, mas você fala também que é o principal grupo político da geração Z hoje é a Omissão. Só que essa geração Z, ela também tá interessada em outras questões, né? Também tem uma geração Z que se aproxima da esquerda, tem uma geração Z também que já dialoga com o bolsonarismo de algum jeito, tem uma geração Z que tá perdida, então acaba ficando um pouco abstrato falar disso, de uma geração Z muito fechada com a Omissão, ou já é algo concreto? Vocês têm como embasar de que a Omissão hoje é hegemônico na geração Z no Brasil? Hegemônico eu não diria, sequer majoritário eu diria. Eu diria que, o que acontece, né? Você vai pegar a divisão por opiniões políticas na geração Z no mundo inteiro, você tem as mulheres indo muito à esquerda, e os homens indo à direita, e agora indo muito à direita também. Isso em todo o Ocidente, mas também na Coreia, em outros lugares, no Japão. Aqui essa clivagem homem e mulher tá acontecendo na geração Z, então as meninas, elas estão muito mais à esquerda, mas as meninas que querem ser ativistas políticas. E a direita, o rapaz que é ativista político, ele é muito mais missão do que Bolsonaro. Ainda que existe um recall do nome Bolsonaro que vai incidir, por exemplo, sobre pessoas da geração Z que não são tão politizadas e que reproduzem, por exemplo, o pensamento dos pais. Já só te interrompendo rápido, mas isso é uma parada que vocês têm como informação? Ou é uma observação? É metrificado, por exemplo, nas pesquisas Atlas. A Atlas tá fazendo sondagens diárias e eu apareço, por exemplo, com 21% de intenção de voto no público de 16 a 24 anos. É muita coisa. Dado que eu não sou o cara mais famoso sequer do MBL. Eu sou, acho que o nono em redes sociais da galera do Movimento Brasil Livre. O Kim é muito maior do que eu, teria um número maior com certeza. Se eu faço essa quebra entre homens da geração Z, esse número já vai pra 30 e poucos por cento. E 30 e poucos por cento dentro do campo da direita, que seria pelo menos metade, é majoritário dentro do campo da direita. O que pra figuras como Nicolas, que tenta ter uma conversa com o público mais jovem, é muito ruim, porque ele tem que ficar confiando que a tia do Zap, que foi enganada pelo Bolsonaro por muito tempo, ela vai ter que ficar com ele. E aí, problema dele, né? Então, também tem um risco de diluição do outro lado, né, da moeda, mas também existe um risco de diluição para essa geração Z, porque a gente tá falando de uma coisa também que pode ir para mudar eventualmente, né? Não é uma coisa fechada de que todo mundo vai caminhar no mesmo lado. E a gente vive um país já muito polarizado, né? Inclusive pesquisas recentes da Datafolha, de que a gente continua numa polarização muito intensa, né? Em todos os setores da sociedade. Petistas e bolsonaristas. Existe um mundo onde essa polarização ela cai e essa geração Z vai para um caminho diferente, ou se dilui e volta para o que a gente tá agora? As pesquisas sobre isso fora do Brasil, elas mostram que a geração Z ela é polarizada também. Aqui no Brasil a questão toda é que o bolsonarismo não é visto pela geração Z como uma resposta satisfatória para o anseio desse jovem à direita. O bolsonarismo ele é visto como fraco, como fake, como ridículo. Portanto, não há adesão óbvia ao bolsonarismo. Só que em grande medida a gente não pode dizer que acontece isso também com o petismo. Acontece com as gerações mesmo. Por mais que exista uma adesão ao petismo, existem novos movimentos à esquerda, a gente tá vendo a ascensão de comunistas e tal, que nas redes sociais estão falando muitos caras. Os comunistas são o grande trend da esquerda em redes sociais de política. Comunistas. Não tô falando assim, o estereótipo do comunista, tô falando assim, comunistas. A gente recebeu até o Jones Manuel aqui no ele é um comunista. E ele é gigante em redes. Então, isso está acontecendo na esquerda. Por quê? Porque as respostas institucionais da esquerda não são suficientes. O Lula vai lá, ganha, falando contra os bancos, contra a direita, ele vai e faz um governo pro discurso dele de esquerda convencional. A real, assim, nem o Lula, nem o Bolsonaro são radicais. A gente vende muito que eles são radicais. Eles não são radicais, eles são altamente convencionais. A questão é que eles não têm nem projeto nem imaginação. Se você apontar pro Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, ele não tem imaginação de um Brasil diferente, ele só tá indo garantir a manutenção do grupo político dele. Mesma coisa pro Lula, que já perdeu a imaginação política dele há muito tempo. Eu acompanho coisas do Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu tá tentando reimaginar o que é o PT, acho que ele vai ser candidato agora. E ele é o cara mais federal. E ele é mais inteligente deles ali, de meio que de longe. E aí eu tô vendo pra onde esse cara tá querendo ir, porque ele tem uma missão muito inglória, que é tentar renovar o PT como projeto de poder. Mas pra geração Z isso não tá respondendo nada. E não tem como responder. Por quê? Porque há um senso de urgência. E esse senso de urgência, ele vai ter que desaguar em algo. Eu creio que nós temos a resposta pra isso, especialmente no nosso campo político. E a gente tá linkado com o que as novas tecnologias estão fazendo. Então, o que todo mundo vai fazer quando vier essa revolução da inteligência artificial? Fica discutindo agora 6x1, se vai ter mais ou menos gente no funcionalismo público. A gente vê uma revolução colossal aí. Nada será igual daqui a 15 anos. E dica, será provavelmente melhor. Serviços públicos vão melhorar, muita coisa vai melhorar por conta do uso da inteligência artificial, os ganhos de produtividade que ela vai ter. Ela vai ter um poder deflacionário, os produtos e os serviços vão diminuir de preço. A qualidade de serviços públicos, se bem aplicado, e tende a ser bem aplicado, vai melhorar muito. Tudo que a gente pensava como categoria política em vários termos vai mudar. Alguém tá discutindo isso? Ninguém ali tá discutindo isso. E a gente tá. E isso eu não quero ser prolixo, mas pra uma geração, que é a geração Z, que tá absolutamente sedenta de ver coisas acontecerem, mudanças acontecerem, tá vindo uma série de instrumentos, ferramentas agora que vão permitir que as coisas aconteçam. E isso vai ser muito grande, isso vai ser muito legal. Mas aí até lá, você fala que em 15 anos tudo vai mudar. Mas nesses 15 anos não seria o caso de a gente continuar discutindo essas questões como se discute, por exemplo, escala 6x1. Há uma popularidade grande em torno desse tema, né? Existe um discurso ligado ao governo federal que defende a pauta, mas que ele tem um apoio grande, digamos assim, um apoio amplo de discussão na sociedade, né? O pessoal é interessado em discutir 6x1. Não é o caso de manter essa discussão e trazer isso para um debate que venha daqui a 15 anos sobre essa eventual revolução da inteligência artificial, tudo, ou é uma coisa de que a gente só precisa aguardar e ver o que é que vai acontecer? A gente tá discutindo qual tipo de pano a gente vai usar no barco à vela, enquanto o barco a vapor tá chegando já. Querem discutir o pano? Discutam o pano. O barco a vapor ele vai chegar, gostem ou não. Então, não, porque assim, eu acho muito louco essa questão da escala 6x1,
quando você pega as pessoas que têm que pagar as contas delas, precisam ser autônomas, a gente tá falando da uberização, o cara que vira entregador, na verdade essas pessoas trabalham com escalas autoimpostas, completamente malucas, fazem a renda delas, aí depois arrumam uma outra coisa pra fazer. As pessoas estão se virando. E a real que, acho até bom que o governo passe isso aí pra fazer o populismo deles, porque uma loja ou um restaurante que trabalha nessa escala, ele vai ter que se adaptar, nem que ele fique à margem da legalidade da CLT e comece a contratar pessoas fora do sindicato, e as pessoas vão se oferecer pra trabalhar, porque as regras da economia e o funcionamento da economia se dão dessa maneira de qualquer jeito. E outra coisa, a forma como as pessoas vão contratar e como os serviços e a indústria vai se dar agora, na contemporaneidade com essas novas tecnologias, vai se alterar muito. Então, pra mim, é uma discussão meio inócua. Quer alterar o pano do barco à vela? Até altera o pano do barco, vai ficar lá. Alterei o pano do barco à vela. O barco a vapor vai chegar e as pessoas vão se adaptar. Então, essa coisa da gente ficar sempre em grandes discussões. Então, uma grande discussão. Essa discussão ela tem um impacto prático? A discussão vai causar alguma coisa ou é a discussão pela discussão? Porque, no fundo, vamos falar aqui sobre a ótica da esquerda. Essa só é uma discussão em que grupos de esquerda que se viram discutindo questões bizantinas sobre sexo de crianças ou não sei o que, mulheres e tal. Essa coisa da gente ficar sempre em grandes discussões. Então, uma grande discussão. Essa discussão ela tem um impacto prático? A discussão vai causar alguma coisa ou é a discussão pela discussão? Porque, no fundo, vamos falar aqui sobre a ótica da esquerda. Essa só é uma discussão em que grupos de esquerda que se viram discutindo questões bizantinas sobre sexo de crianças ou não sei o que, mulheres e tal, elas estão falando, não, eu voltei a falar de questões materiais, questões de trabalho. E aí, pra muita gente, foi um retorno da esquerda a questões que são ligadas à vida do trabalhador. Ou seja, isso aqui é muito mais sobre estratégia política e comunicação do que efetivamente tornar o Brasil mais competitivo. Isso é uma estratégia de marketing. Igual pra direita também existem muitas estratégias de marketing em termos de discurso. A gente tem que ser prático. Gostou do vídeo? Considere se inscrever no canal e também siga @MBLiveTV, @MBL e @Cortes do MBL. Vamos juntos mudar o Brasil.